Vamos lá, pessoal, sentando aqui, vamos nos organizar para a gente sair, né? Você está gostando do sol, vitamina D que você vai ter agora, né? Vou pegar minha bolsa aqui, e aí ela já está descansada, já botei ela para sentar, está tranquila. Ok, todo mundo aqui? Kaline, chegou todo mundo? Chegou? Ok, maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde, né? Benção demais, estamos aqui mais uma vez para um momento de evangelismo. Você veio pronto, com sede de almas, amém? Glória a Deus. Então, a gente está aqui na recém, né, formada aqui, igreja, Verbo da Vida do bairro das Malvinas. E vou daqui a um minutinho chamar o pastor Anderson e sua esposa Márcia para falar um pouco sobre a obra aqui, vocês entenderem um pouco, para que no momento que vocês forem sair, sendo abordados, vocês vão sempre referenciar a Igreja Verbo da Vida aqui das Malvinas, né? Vocês vão ter aí o endereço, para o pessoal que talvez não saiba, não conheça, e também as informações de horários de culto, coisas assim do tipo. É importante você sair daqui, tá bem? Ok? Então, vou chamar aqui o pastor Anderson, sua esposa Márcia, está aqui conosco, falar um pouco sobre a obra, tá bem? E dar alguma orientação, talvez que específica que só eles mesmos saibam aqui, como liderança, tá bem? Pastor, muito obrigado. Está a porta aberta aqui para nós. Vai ser um tempo de colheita, amém? Trazemos aqui mais pessoas para dar trabalho para o Senhor, viu? Graças a Deus, meus irmãos. Vocês estão bem? Que maravilha poder receber vocês aqui nas Malvinas. Sejam muito bem-vindos. Como já Deildo falou, meu nome é Anderson. Eu estou aqui junto com a minha esposa Márcia. Nós estamos aqui nesse ponto de pregação da Igreja Sede. Estamos à frente deles liderando desde maio do meio do ano passado. Nós funcionávamos antes na nossa rua aqui em frente, aqui uma casa meia rosa, aqui um muro meio branco, meio salmão, né? Então, funcionou durante um bom tempo. Quem liderava essa obra, quem fundou a obra no bairro das Malvinas, foi o pastor Júnior Chaves e Líria. Era um projeto chamado Azusa, que começou esse trabalho aqui. Se você retornar essa rua, mais lá no início tem um campo, e naquele campo se iniciou todo o trabalho. Durante muitos anos, o trabalho foi se iniciado naquele lugar, com um trabalho evangelístico. Então, existia um tempo de evangelismo naquele lugar, até que se criou um grupo. Esse grupo ele foi para a casa de uma das irmãs que moram ali próximo. Depois, ele foi para a casa de um outro irmão, numa casa mais próxima ali ao local, até que chegou aqui na irmã Joelma, que é onde ficou até que eu e Márcia assumíssemos a obra ano passado. Em maio do ano passado, nós assumimos. O Senhor, e um dia num culto lá, me deu a direção de vir aqui nesse prédio. Esse prédio, ele estava, se você olhar aqui ao lado, você vai ver que a estrutura era exatamente igual. Então, ele era todo de terra, não era como você está vendo aqui, né? Mas o Senhor veio dando graça a um grupo de homens e mulheres que estão aqui, crendo na palavra, naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse bairro, acreditando que esse é um bairro que ele vai ser o melhor bairro de Campina Grande, onde vão existir as melhores empresas, as melhores casas, onde os lugares vão ser desejados de estar, vai ser a Malvina. A Malvina é um bairro excelente, é um bairro muito próspero, é um bairro cheio de pessoas que têm um coração aberto para receber essa palavra, e nós temos declarado isso nesse lugar, e esse é o lugar de mudança e transformação, onde as pessoas vão crescer na palavra e no Espírito. Então, a partir desse momento que a gente assumiu esse lugar, nós começamos a conversar com o pastor Marcos, que é o pastor administrativo da Igreja Sede, a respeito de alugar esse espaço. Assim que nós recebemos o ok da diretoria da Igreja Sede, nós começamos todo o trâmite para alugar esse local. Então, aqui ao lado, nós temos 2 salas de DI, temos banheiros. Então, toda essa área foi construída nesse tempo. Pode ser que daqui a mais ou menos 2 meses ou 3 que você venha aqui nos visitar novamente, você vai estar no ar-condicionado, sentado numa cadeira acolchoada, a porta de vidro já vai estar no lugar. Provavelmente, toda essa estrutura já vai estar pronta. Porque nós já podemos ver assim. Se você olhar para trás, você vê a porta de vidro. E se você se mexer um pouco mais, você vai ver que a cadeira já é acolchoada. Então, meu irmão, nós devemos chamar a existência as coisas que não são como já fosse. Nós não estamos aqui inventando.
Nós simplesmente temos seguido aquilo que o apóstolo Bud falou em 1 Coríntios 1:10. E nós falamos as mesmas coisas nesse lugar. Nós cremos naquilo que é ministrado, aquilo que é nos ensinado. Nós pegamos dessa visão e nós temos corrido com essa palavra nesse bairro. E sabe, você vai estar andando por um bairro onde é fácil de lidar com as pessoas. E se você tiver com o coração bem disponível e sensível ao Espírito, você vai saber a pessoa certa que vai ser falado, o que você precisa transmitir a ela essa tarde. Então, esse é um lugar onde nós temos visto grandes mudanças e transformações. Onde temos um grupo de pessoas que estão nesse lugar, como o Cid e o Onaí, que estão ali atrás nos auxiliando hoje. São eles que são diretamente nossos auxiliares aqui. Quando eu e Márcia não podemos estar aqui, tudo é resolvido através deles. Fazem parte daquela equipe que nós temos hoje como liderança da igreja para tomar qualquer tipo de decisão. Temos um grupo de pessoas colaborando com a gente aqui. E sabe, algumas pessoas de vocês que estão aqui já visitaram aqui e têm visto algumas mudanças no tempo que vocês vieram a primeira vez e retornando aqui novamente, têm visto o Senhor fazendo grandes transformações. E sabe, e assim vai ser se vocês crerem na vida de vocês. Amém? Deixa eu deixar a Márcia falar um pouquinho, senão... Não sei o que eu vou falar, porque ele já falou tudo, né? Mas esse rapaz aqui, ele deu uma palavra para a gente na aula de campo, né? E a gente ainda estava com tudo ainda no chão, sem fazer. E ele deu uma palavra para a gente e as coisas estão sendo concluídas da forma que ele falou. Amém? Como o Anderson falou, é um povo maravilhoso que tem aqui, fácil de lidar, são pessoas sensíveis, algumas magoadas, mas eu tenho certeza que vocês estão cheios do fogo do Espírito, que vão trazer, poder impactar e compartilhar esse amor no coração de vocês para eles e fazer com que eles vão ou aqui ou em outra. O reino é enorme, não precisa ser só aqui, a gente pensa assim, desde que eles estejam dentro de uma igreja, né, e que conheçam a palavra, amém? Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, da forma que está tudo preenchido aí, a gente em pé, assim vai ser, depois do evangelismo de vocês aqui, e que vocês corram a carreira que vocês têm, com a palavra que vocês têm, eu tenho certeza que vocês são cheios da palavra, são missionários que vão correr os 4 cantos das nações e ainda muito mais além do que vocês imaginam. E a gente só está aqui para dar o apoio a vocês e dizer muito obrigada pela mão de vocês estendida e pela disponibilidade do coração de vocês. Amém? Temos certeza que já é um sucesso. E depois a gente vai dar os informes depois dos frutos que vocês fizeram. Amém? Mas sabe, pessoal, aqui é um lugar onde a gente tem desfrutado verdadeiramente de um tempo muito bom. É um tempo de crescimento para todos nós que estamos aqui. Enquanto o Senhor permitir, nós estamos aqui conduzindo aquilo que é o trabalho desse lugar. Quando o Senhor falar, chegou o tempo, vamos para outro lugar, nós estamos abertos para isso, né? Não somos missionários, mas viemos do Rio de Janeiro, estamos aqui há 6 anos. Atualmente trabalhamos lá no Ministério Verbo da Vida também, podemos desfrutar dessa oportunidade de estar lá, mas sabe, de fazer parte dessa visão. Pode ser que tenha alguém aqui que faz parte de outro ministério, não sei, mas de uma forma eu posso dizer para você, você está num bom lugar, sabe? E que vocês possam ter uma tarde abençoada, que o Senhor conduza a ida e a volta de vocês em paz, que seja um tempo mesmo, sabe? Aproveite cada momento que vocês vão ter na escola de missões. Passa rápido. Eu não fiz missões, só fiz ministro, estou fazendo de novo, então muitas vezes vocês vão me ver lá na escola, estou fazendo novamente a escola, é uma reciclagem, vou lá, assisto às aulas, é um tempo bom, você pode sentar novamente para ouvir a palavra, mas esse é um tempo também que nós temos chamado aqui nesse lugar coisas grandes, sabe, só um tempo de você ver tudo aquilo que o Senhor fez em praticamente 9, 10 meses, que é o tempo que essa obra tem em existência aqui, nesse prédio, e quantas coisas preciosas o Senhor tem feito nesse lugar. E nós sabemos que verdadeiramente é um tempo de avanço e de crescimento e de ter a contribuição de pessoas como vocês, né, que vêm, faz esse trabalho, assim como a gente já teve a oportunidade de receber uma outra vez a Escola de Ministro e o Rema. Então foi um tempo muito bom de poder ver esse trabalho ser realizado e que vocês, como uma grande família, vocês possam cada vez ser mais unidos naquilo que o Senhor chamou vocês a cumprir. Jadeuto? Obrigado, meu irmão. Obrigado
Maravilha, que bênção, né? Fazemos parte do início de uma obra, né? Tão novinho, né? Aí, dando seus primeiros passos, amém? Vamos passar as orientações, ok? Quero chamar Daniel, Bia, por favor, aqui. Vocês vão ficar, daqui até o término do ano, vão ficar bem práticos. Okay? É importante vocês atentarem bem para as informações, seguir as instruções do monitor que vai com você, tá bem? Para que a gente faça tudo da forma mais fluida, tranquila possível. Pastor, os horários dos cultos, por favor. Quinta às 20 horas e domingo às 18. Ok? Pronto. Então, veja só. Na literatura tem aí que vocês vão receber os horários dos dias, tá bem? Então, nós fizemos aqui, vou passar as informações gerais. Fizemos 10 grupos. Temos aqui os monitores que irão cada grupo. Nós vamos alcançar uma área boa aqui, uns mais perto, uns mais longe. Então, a proposta que eu falei para os monitores, os que estão um pouquinho mais longe, vocês vão lá para o final da área que vai alcançar e volta. E quando for chegar no horário, vocês vão chegando próximo da escola, próximo da igreja, tá bem? Já vai estar. Vamos chegar. Qual o horário final? Chegarmos aqui 5h30, ok? Claro, você está terminando talvez algum evangelismo, algum momento lá com uma pessoa, deu 5h30, corta, não, nem ora por ela, vem embora. Não, fica lá, ora com ela, tá certo? Bem? Não, deu 5h30, o diretor disse que era para estar na igreja, não vou orar por você não, vai ficar assim mesmo, vamos embora. Não, conclui, e aí você coordena a coisa, termina e vem-se embora correndo, tá certo? Não corra não, porque senão a polícia também, né, vai atrás de você. Então, deu entender, ok? Então, o Daniel vai passar aqui as instruções, os monitores também estão instruídos ali, com os mapas, tal. Se por acaso se perder, bota o nome da rua aqui no GPS e se encontra aqui novamente, tá bem? Boa tarde, pessoal. Graças e paz. Então, só no pacotinho que vocês vão receber, vai ter as literaturas com os horários e os dias dos cultos e também a ficha de novo nascimento, telefone, contato. No último evangelismo, né, que a gente fez lá em Gurjão, em algumas folhas faltou, por exemplo, tinha só o nome da pessoa, aí não tinha nem o endereço e nem o contato, aí fica assim um pouco difícil de o pastor entrar em contato, né? Então, assim, não precisa colocar tudo que está ali, mas o essencial, pelo menos, o telefone, né, o nome completo e o endereço. Isso é muito importante, principalmente o telefone é o mais importante, né? E também, se a pessoa, é importante colocar lá se a pessoa deseja visita ou não, porque às vezes a pessoa não quer uma visita ou não quer que entre em contato e aí acaba entrando em contato, é algo meio ruim, tá? E às vezes a pessoa quer visita, o contrário também é verdadeiro, né? A pessoa quer visita e você não coloca lá se a pessoa quer visita ou não. Aí é importante colocar, tá bom? Vamos lá. Grupo 1. Ok, eu vou começar de trás para frente, porque 1 e o 2 é a Bia. Grupo 10 é com o Nick, né? Cadê o Nick? Tá lá atrás. Grupo 10 é Alisson. Vocês podem ir já com o Nick lá e já ir se direcionando, tá bom? Alisson, Janaína, Maria Gabriele e Rosane. Alisson, Janaína, Maria Gabriele e Rosane com o Nick, ok? Ok, as bolsas, o diretor está dizendo que vocês podem deixar aqui, ok? Luciana. O grupo 9 é com a Luciana. Aleph, Ana Ribeiro, Gisele e Tatiana. Pessoal, lembrem de orem com o grupo de vocês, tá bom? Antes de vocês irem. Os monitores já estão sabendo onde ficam os locais, então orem, tá bom? Estejam em oração. Grupo 8, com Leonardo, grupo 8. Anne, Fábio, Júlia e Marília. Anne, Fábio, Júlia e Marília. Grupo 7, com a Jussara, grupo 7. Adriana, Ellen, Larissa e Matheus. Grupo 6, com o monitor Matheus. Ok. Pessoal, vocês podem se reunir com os monitores se precisarem, nesses espaços aqui na frente, tá bom? Qual foi o último grupo que eu falei?
O 6. Mateus com o grupo 6, então. Gabriel, Ivone, Luísa e Roberto. Gabriel, Ivone, Luísa e Roberto com Mateus. 5. Monitora Milka. Antônio, Avelino, Camila, Michele e Rebeca. Antônio, Camila, Michele e Rebeca. 4 é com a Kaline. Bianca, Daniele, Eric e Lucas Almeida. Bianca, Daniele, Eric e Lucas Almeida. Grupo 3 é com a Daíse. Aldo, Bárbara, Isabelle e João Primo. Grupo 2 é com a Bia, minha esposa. Débora, Lucas com C e K, Rafaela e Karen. O grupo 1 é comigo, Ana Oliveira, Alessandra, Felipe e Kellen. Ok, pessoal. Então, recebam o material, vejam as instruções com o monitor, orem juntos e se alguém precisar pegar água, tem água ali no final, ali, ó, na porta ali, uma caixa de isopor, tem água, ok?
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Começar um tempo de oração já gerando para aquilo que vai acontecer essa noite. Pai, nós te damos graça por essa noite sobrenatural. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que vai ser liberado essa noite nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós cremos verdadeiramente que esse é um tempo de avanço e crescimento no mais do Senhor sobre esse lugar. Nós declaramos, Pai, homens e mulheres chegando nessa igreja local, pessoas sendo atraídas pela unção do Espírito que está sobre essa igreja. Cremos no Senhor, nos dando sabedoria para administrar tudo aquilo que chega em nossas mãos. Pai, todas aquelas pessoas que, através do evangelismo que eu obteve hoje nesse lugar, que foram alcançadas, que o Senhor possa nos dar sabedoria de como falar com elas novamente, como entrar em contato. Sei, Pai, que eu vou receber um relatório vindo da escola, mas que nós possamos ser guiados pelo Seu Espírito, para estarmos falando com essas pessoas, bem dizendo tudo aquilo que foi ministrado sobre a vida delas. Cremos verdadeiramente no Senhor nos guiando em todo o tempo. Obrigado, Pai, pela vida do Tiago, homem de Deus, alguém que ficamos felizes em recebê-lo aqui nesse lugar mais uma vez, que possamos receber da palavra que vai da vida dele ser transmitida nesse lugar, aquilo que o Senhor colocou no coração dele pelo Espírito sendo transmitido para nossas vidas, para um crescimento, um avanço. Eu creio verdadeiramente, Pai, que o que estamos fazendo hoje vai gerar frutos na vida de homens e mulheres. Cremos verdadeiramente que nós, como homens que fomos colocados como cabeça da nossa família, sendo bem instruídos, sendo, Pai, aqueles que vão levar a palavra com ousadia aos nossos. Eu sei, Pai, que aquilo que nós estamos fazendo hoje, plantando no futuro de filhos, de netos, na casa da nossa casa, porque nós estamos aqui, Pai, no melhor lugar, no bom tempo, recebendo instruções tão preciosas para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer através de nós nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós estamos chamando a existência homens e mulheres descendo, famílias por esses bairros, nessas ruas, sendo atraídos, pessoas que vão passar em frente a essa igreja e elas vão desejar estar conosco nesse lugar, não vão entender por que eu estou sendo atraído para estar nesse lugar, mas é o Senhor comunicando homens e mulheres a estar nesse ambiente, homens e mulheres que vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste, de outras nações, sendo atraídos para esse lugar. Pai, nós declaramos a Malvina um bairro próspero, abençoado, um bairro onde pessoas vão desejar estar morando por causa de tudo aquilo que está acontecendo, toda a movimentação mobiliária que está acontecendo nesse bairro, esse bairro sendo valorizado, sendo um lugar, Pai, onde as pessoas vão desejar morar. O Senhor já está preparando coisas grandes e maiores para tudo aquilo que está acontecendo nesse bairro. E eu chamo a existência grandes empresas vindo para esse bairro, pessoas atraindo novos empreendimentos nesse lugar, porque homens e mulheres que moram nesse lugar, elas vão ter cada vez mais capacitação e vão ser essas pessoas que vão estar sendo colocadas em posição de destaque nessas empresas. Nós declaramos pelo Espírito esse bairro sendo um bairro avivado com a palavra da fé e o amor. Cremos verdadeiramente que o Senhor está alcançando homens e mulheres nesse lugar como um farol, assim que esse símbolo da nossa igreja, iluminando, direcionando, assim como no mar, e um farol ilumina dando direções. Pessoas vão passar em lugares distantes, mas vão ver essa placa e vão ser atraídas para esse lugar. Nós chamamos pelo Espírito, cremos verdadeiramente que o Senhor nos plantou nesse lugar, para podermos ser ousados naquilo que estamos fazendo nesse bairro. Obrigado, Pai, porque nós não vamos retroceder, nós vamos crescer, vamos avançar. Esse é um culto de homens que vai aumentar cada vez mais,
Nós declaramos essas cadeiras cheias, homens sendo Aleluia. atraídos para esse ambiente, nós gerando outras pessoas, Pai, convidando, e esse é um trabalho que ele vai ter continuidade, vai crescer, vai aumentar cada dia mais. Nós temos declarado nesse lugar, pessoas sendo atraídas por causa do favor e da bondade do Senhor, para tudo aquilo que está acontecendo na Armalvina. Não vai ser diferente. Esse é um tempo, Pai, que nós vamos desfrutar de coisas grandes e maiores por causa do Senhor. Nós te agradecemos por essa noite e nós declaramos um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vamos celebrar ao Senhor, amém? Glória a Deus. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim, estou em Cristo, de Cristo, recebi poder, teu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim, estou em Cristo, de Cristo, recebi poder, teu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estão ungidos com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé, levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé, levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim, estou em Cristo, de Cristo, recebi poder, teu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os. Estou ungido com a unção de Cristo, não tenho medo, eu vivo pela fé, levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso, sobrenatural, vivo extraordinário, poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, a minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus.
Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu. O impossível se rendeu. Você crê? Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Esse é o dia, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Só a batera. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu favor, Senhor, sobre este lugar. A tua palavra diz que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu favor, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome neste lugar, Pai, essa noite. Queremos o teu nome engrandecer. Você pode dizer isso e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Teu amor, pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer. Agradeça ao Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Você pode dizer isso? Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Oh, liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, eu sou livre. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Diga, eu sou livre, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça,
graça fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres, somos livres. Oh, aleluia. Meu irmão, nós vamos ter um culto poderoso de homens com o Tiago Sampaio, o pastor. Tiago Sampaio é um homem que é um grande amigo. Servimos muito tempo juntos. Tiagão, todo respeito, mas você sabe que eu te amo, você é um grande amigo. É muito bom poder receber você aqui. Você vai ficar livre para liberar essa palavra poderosa que Deus colocou no seu coração. Paulo, você vai continuar e depois ele vai te dar um sinal e você já pega e mete bronca aí para a gente receber essa palavra, amém? Pode adorar mais um pouco ao Senhor, amém? Obrigado, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Você pode dizer isso mais uma vez? Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, aleluia. Eu vivo só pra ti. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Somos criados para te adorar. Essa é a nossa essência. Esse é o plano original de quando Deus criou o homem e soprou em suas narinas fôlego de vida. Foi para que ele pudesse adorar, ter comunhão com ele. Deus, amados, ele ama relacionamento. Ele ama comunhão, Ele ama intimidade. E Deus nos criou para ter intimidade com Ele, para nós sermos íntimos com Ele, para nós entendermos tudo aquilo que Ele quer da nossa parte, e para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já tem disponível para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesse culto para homens. Aleluia! Esse não é um simples encontro. O Senhor marcou esse dia,
essa data, este local, para que as nossas vidas fossem tocadas, as nossas vidas fossem transformadas. E nós colocamos expectativas sobre isso, Pai. Espírito Santo, muito obrigado pela tua assistência. Que o Senhor reine nesse local. Que sejamos ricamente abençoados pelaquilo que o Senhor já preparou no reino espiritual. E nós desfrutaremos aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, mais. Aleluia. Que atmosfera maravilhosa. Você pode sentar. Aleluia. Graças a paz. Como o pastor Anderson bem falou, meu nome é Tiago Sampaio. Congrego lá na sede do Verbo da Vida. Amém. Mando um abraço aqui do pastor Tiago Borba, dos meus líderes também, Marco Júnior e Ilma, que eu sirvo também lá na Vaz Novo com eles. Nosso líder também lá nos SCCs, pastor Tadeu, que nós também contribuímos com o trabalho de família. E é um prazer, amados, estar aqui e ter essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, primeiramente para me alcançar. E após a transmissão, alcançar todos nós, né? Aleluia! Quando o pastor me convidou, aí eu fiz uma pergunta, ele disse, pastor, mas qual é o tema? Ele disse, fica livre. A gente está tratando lá na igreja sobre santidade, mas fica livre. Mas sabe, quando ele falou sobre santidade, aquilo veio para o meu coração. E sabe que o Senhor, Ele faz com que todas as coisas contribuam para um bem. E até mesmo o louvor, ele traz essa mensagem de que para que o homem foi criado? O homem, no início, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E após a nova criação, ele se aproxima novamente do Senhor. Aquilo que fazia separação do homem de Deus, que era o pecado, que foi simbolizado como o véu sendo rasgado, como de fato aconteceu com a morte de Jesus, aquele véu do templo foi rasgado, demonstrando que hoje nós podemos ter acesso direto a Deus. Aquilo que já nos impedia, que era o pecado, que era o escrito de dívida, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, esse escrito de dívida é lançado no mar do esquecimento. Mas daí, irmãos, temos uma responsabilidade de andarmos à altura daquilo que fomos chamados. Segundo, nós fomos chamados para sermos pessoas santas aqui na terra, demonstrando a santidade de Deus aqui na terra. Afinal de contas, a igreja é o corpo do cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Se nós representamos Ele, nada mais digno de ser representado com santidade, né? Sendo santo, com um comportamento à altura daquilo que o Senhor Jesus merece. Amém? Você reconhece isso? Amém. E Jesus merece que nós andemos aqui em santidade, representando bem Ele aqui na terra. Amém? Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos almodeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Na versão transformadora diz assim, portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras diz, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então, amados, isso é uma incumbência que foi colocado para nós como corpo de Cristo, como a igreja, de representar Jesus Cristo aqui na terra, com santidade, porque através da santidade vai ser manifesto o poder de Deus aqui na terra. Porque, sabe, o mundo lá fora, ele está nos medindo a todo momento, principalmente quando sabem que nós somos cristãos. E na maior parte do tempo eles estão para nos apontar, para achar erro, para apontar falhas, porque eles querem justificar a vida que levam. Amém? Então eles querem legalizar aquela vida errada que tem levado. Então eles buscam achar no meio da igreja falhas que venham a dar legalidade àquela vida dele. De comparar de que adianta, e a igreja, eu acho que vocês já ouviram essa frase, e ter esse tipo de comportamento, esse tipo de testemunho. Sabe, amados, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque muitas vezes a primeira vez que a pessoa vai ler uma Bíblia vai ser através da minha e da sua vida. Olhando para nós, olhando para o nosso comportamento, olhando para as nossas atitudes. E se nós continuarmos vivendo dissolutamente como nós vivíamos anteriormente, de maneira desregrada, de maneira não alinhada com o que a palavra nos chama para viver, nós vamos ser apontados. Mas também, amados, ao outro lado da moeda, porque muitos aí no mundo estão buscando resposta para muitas dúvidas que tem dentro do coração deles. E muitas vezes eles vão encontrar a resposta através da minha e da tua vida. Sabe, pessoas, principalmente que nos conheceram em outro tempo, em uma outra vida, elas vão fazer comparações de como nós éramos e de como nós nos comportamos hoje. E isso muitas vezes vai ser motivo de resposta para a vida delas. Porque elas vão olhar, vão ver de fato uma transformação genuína. Porque conversão é mudança de trajetória. É você estar trilhando um destino e você decidir pegar um retorno. Ir na direção contrária àquilo que você estava se direcionando a fazer. E quando, falando aqui para homens, outros homens olham esse tipo de atitude, essa mudança genuína através das nossas vidas, isso vai servir de espelho para a vida deles. Porque, amados, é muito fácil apontar, é muito fácil chegar e condenar uma pessoa. Mas sabe o que é que mais impacta a vida de uma pessoa? É você mostrar para ela que há esperança para a vida dela. Em vez de você apontar o fim que ela está designada a chegar, você chegar e dizer, olha para a minha vida, vê a minha mudança. Isso também pode acontecer com você. Isso vai ser transformador para a vida de pessoas. E isso é andar em amor.
Amém? Você está entendendo? Amém. Aleluia. Eu já tive várias experiências de pessoas não cristãs chegar para mim e pedir uma oração, e pedir um conselho, porque tem enxergado mudança na minha vida, tem enxergado uma referência através da minha vida. Por quê? Porque eu decidi, de fato, seguir aquilo que foi proposto para a minha vida. E sabe, amados, isso é tão maravilhoso. Isso traz um regozijo tão grande ao nosso coração. Por sabermos que nós estamos impactando vidas. Nós estamos sendo referência para pessoas que estão andando de maneira errada aí no mundo. E nós estamos sendo resposta para elas. E a solução para a vida delas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é santo, mano. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O homem foi criado para ser santo. No original, o homem foi criado para ser santo. Santo quer dizer puro. O homem ele foi criado puro, não à toa ele estava em um ambiente em que havia pureza e só após ele pecar, ele foi retirado daquele local. Mas sabe, houve um plano que Deus traçou, que ele enviou o seu Filho amado naquela cruz para substituir a mim e a você. Hoje nós não precisamos mais pagar aquele preço que ele pagou. Amém, amém. Para que no futuro, não tão longe, mais breve, que se chama eternidade, que muitas vezes nós estamos sem meditar no que é eternidade, nós vamos ter acesso novamente a esse ambiente. Amém. Amém? Que é um ambiente onde nós não vamos mais estar sujeitos aos assédios do pecado. Amém? Amém. Abre tua Bíblia aí comigo em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Olha a importância que Deus deu ao homem. A toda a criação, Deus disse, haja firmamento e houve terra, haja divisão entre dia e noite. Mas ao homem, ele dedicou algo especial. Ele disse, não, vou criar o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Ou seja, um ser puro. Um ser com intelecto, um ser com poder de decisão, um ser investido de autoridade. Ele disse ao homem domínio sobre os animais, sobre a terra, sobre os peixes. Olha que posição elevada Deus colocou o homem. Mas por causa do pecado, o homem entregou o seu poder, a sua autoridade a Satanás. E hoje ele está com domínio sobre a terra. Não sobre a igreja, mas sobre a terra. Por isso que nós ainda estamos vendo o que acontece no mundo. Aí é por causa isso é o salário do pecado, é a morte. Né? E hoje nós vemos coisas absurdas acontecendo que tudo isso leva à morte. Mas o homem, na sua natureza genuína, na sua originalidade, ele foi criado para ser santo, para ter domínio. O homem tinha domínio sobre a terra. Imaginemos, amados, se Deus, com o poder da palavra, ele criou, eu fico imaginando o que o homem não poderia ter alcançado
se ele não tivesse pecado. Se ele é a imagem e semelhança de Deus e se ele era a autoridade sobre essa terra. Havia alguma falta naquele tempo? Nada. Não havia escassez. Tudo era abundante. Tudo estava ao alcance do homem. Mas por causa de uma decisão do pecado, a decisão de sair da pureza, de sair da santidade, ele passou a ter necessidade. A própria palavra diz que o homem deveria comer do suor do seu rosto. E antes estava ali, estava disponível. Tudo estava disponível. Mas sabe, como eu já mencionei, Deus criou um plano após isso aí. E ele enviou o seu Filho para poder trazer redenção. E hoje nós possamos viver tendo o melhor dessa terra, desfrutando do melhor dessa terra. Através de Jesus, porque ele já pagou o preço por nós. Quando você nasce de novo, está retornando à sua originalidade. O seu espírito é recriado. O homem não volta de novo ao ventre da sua mãe e surge através do Pai, mas o seu espírito é recriado. Lá em João 3, 1,6, houve uma indagação a Jesus sobre isso aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Sabe, mas nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E muitas vezes nós nos achamos tão distantes da santidade porque nós nos vemos em um corpo que é algo natural, que é algo que vai voltar ao pó da terra. Claro, se nós não formos arrebatados, né? Nós cremos nisso. E nós nos enxergamos de fora para dentro. Mas a maneira correta do homem se enxergar é de dentro para fora. De que ele é um espírito. E esse espírito, com o novo nascimento, ele é recriado. E com a recriação, o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro do homem. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito do homem. E se nós começarmos a olhar de dentro para fora, nós vamos ser mais assertivos nas nossas decisões. Amém. Nós vamos ser menos emotivos diante das circunstâncias. E nós vamos acertar o alvo na hora de tomar decisões, na hora de comportamentos, na hora de falar. Porque o Espírito do homem foi recriado e ele tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, se nós vivemos segundo o Espírito, nós não vamos falhar. Agora, muitas vezes, nós estamos olhando de fora para dentro. Como um homem natural, agindo com a razão, tomando posse sempre do que nós achamos ser o nosso direito, os nossos valores, os nossos ensinamentos, o que nós aprendemos desde lá de trás, o que nós fomos ensinados de fora para dentro.
Só que o segredo do sucesso da vida cristã é viver de dentro para fora. É viver na contramão do mundo. Quando eu disse conversão, é mudança de trajetória. Ah, mas isso é muito óbvio, isso muitas vezes é até o que uma lei diz. Uma lei natural ou uma lei escrita, uma lei do mundo mesmo. Mas nós não estamos aqui para viver segundo o mundo. Amém. Isso não quer dizer também que nós vamos viver em desobediência às autoridades. Eu não estou dizendo isso aqui. Mas nós estamos aqui para viver na contramão do mundo. Porque, amados, se aquilo que o mundo prega fosse o correto, não precisava Jesus ter vindo na terra. Amém? Amém? Se Jesus veio, é porque havia um problema e ele veio para resolver. Amém. E a solução nós encontramos nele. Amém. Se temos a necessidade de viver em santidade, é nele que nós vamos encontrar a resposta. E nada mais justo de que nós nos lembrarmos do nosso conselheiro, do nosso ajudador, daquele que habita dentro de nós. Porque quando Jesus ele disse: rogarei ao Pai para que lhe envies um outro consolador. E a palavra outra ali no original quer dizer da mesma essência. Quando Deus disse lá no começo, façamos o homem, você entende que está no plural? Amém. Deus não estava só? Estava lá Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus não passou a surgir quando ele veio para a terra. Jesus ele já existia. Amém. Desde o princípio. Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória, do poder que ele tinha, e veio para ser homem como a mim e a você, sujeito às mesmas tentações, conseguiu vencer todas, se entregou naquela cruz para pagar pelo nosso pecado, como um cordeiro imaculado, como a lei exigia, para que nós não precisássemos passar por aqui. E hoje nós pudéssemos ter acesso à santidade. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, a vida e as ações de um homem santo devem ser feitas enquanto ele está vivo aqui na terra. Amém. Enquanto ele está aqui sobre a terra. Representando bem aquele o qual ele faz parte, a Jesus. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em João volta em alguns capítulos. Capítulo 1, versículo 2 diz, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui é bem claro, mas todos quanto o receberam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Quando nós ouvimos a pregação e nós aceitamos o sacrifício de Jesus e nós reconhecemos isso publicamente, nós passamos de fato, como a Bíblia está garantindo, a fazer parte da família de Deus. Amém. A sermos chamados filhos de Deus, a sermos feitos filhos de Deus. O mundo lá fora tem pregado que é filho de Deus. Mas isso é um engano, porque eles são criaturas de Deus. Mas para ser de fato filho, para ter acesso à salvação, acesso à santidade, precisa ser filho. Isso há um meio. Reconhecendo o sacrifício de Jesus. Reconhecendo aquele. Muitos dizem, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Mas nós sabemos que ninguém nasce pronto, ninguém vem pronto, ninguém fica pronto antes de nascer de novo. O processo da salvação
Ele inicia-se na conversão. E com isso, o homem ele vai sendo tratado por dentro. E ele vai tendo esse processo de santificação. E a própria palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Porque isso requer dedicação. Isso requer você estar sempre se voltando e refletindo sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, sobre as suas palavras lançadas, sobre como você trata as pessoas. Isso não é fácil, amado, porque todo dia tem o tal do estresse, tem o tal da circunstância, tem pessoas que se levantam contra nós, tem situações que se levantam, mas nós estamos cingidos e firmes, através do que a palavra garante. E temos que ter convicção de que nós somos. E não abrir nem para um trem. O sangue pode dar na canela. Você muitas vezes vai ser chacoteado. As pessoas vão escarnecer de você. Mas sabe, amado, o prêmio da soberana vocação é muito melhor do que você ter razão aqui sobre essa terra. Aleluia. Aleluia. Somos cartas vivas, representando ao Deus Altíssimo aqui na terra. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Sabe, amados, tudo isso que eu tenho falado aqui não é para nos trazer condenação. Não é para nós enxergarmos como algo impossível, como algo inatingível. Não é isso, amados. Porque a própria palavra já nos diz onde nós devemos recorrer para ter resposta. Se toda atitude que nós formos tomar, toda decisão que nós formos tomar, nós pararmos alguns segundos para refletir como Jesus agiria, eu te garanto, nós seríamos mais assertivos. Nós não falharíamos. Como Jesus agiria? E a resposta já está dentro de nós. Quando nós voltamos o nosso entendimento para dentro e buscamos do alto a resposta, ela vai chegar. E sabe que é no tempo certo? Muitas vezes nós somos precipitados. Não, eu orei. Eu orei e eu acho que a resposta é essa. E vai e age daquela forma. Só que, amados, tem o tempo e a forma certa. Sabe, quando nós tomamos uma decisão, nós temos que ter alegria no nosso coração. Se você vai decidir por algo e aquilo arranha dentro de você, já é um freio para você parar. Não avança, mano. Rapaz, mas eu preciso tomar essa decisão, eu preciso avançar. Não. Tome o tempo de Deus, o tempo que for necessário. E você vai ser resguardado. Muitas vezes eu tomei decisões precipitadas.
e eu falhei. Eu agi na carne, não agi em santidade. E sabe, tudo parecia perfeito. Tudo parecia maravilhoso. Não tinha como dar errado. Mas eu estava andando naturalmente. Fazendo as minhas próprias medições, meus próprios cálculos, achando que tudo ia dar certo. Tudo ia ser perfeito. Mas eu não tinha uma resposta interior, não tinha uma alegria interior. E acabou dando errado. Sabe uma coisa que eu aprendi e eu vou falar para você aqui que é homem? Nunca tome uma decisão em desacordo com a sua esposa. Toda vez que eu tomei decisão em desacordo com a minha esposa, deu errado. Rapaz, às vezes vem aquela sensação, aquela ansiedade de tomar uma decisão, mas como minha esposa diz, eu não tenho paz. Aí eu respiro fundo, vou orar em línguas, vou me aquietar, né? Tenho que aquietar meu coração. Porque muitas vezes você está ali tão focado naquilo ali que você tem aquilo ali como certo e você vai tomar uma atitude e acaba dando errado. Né? Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Então busque ter concordância com a sua esposa. Ter concordância com a sua esposa é um dos meios de Deus falar com você, sabia? Porque muitas vezes você está tão envolvido no processo que precisa de alguém de fora, eu não digo de fora do convívio, mas de fora do ambiente que você está envolvido, para poder te dar uma orientação mais assertiva. E você tomar a decisão correta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O homem santo é diferente de um homem religioso. Tem muita gente agindo com religiosidade, com uma imagem de santidade. Mas na realidade, não tem andado em santidade. Porque religiosidade é diferente de santidade. Religiosidade é até pecado. A Bíblia relata sobre isso. E religiosidade é pecado. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive. Sabe, amados, nós temos que andarmos no Espírito. Como eu já disse aqui, eu reitero agora, nós temos que vivermos uma vida no Espírito. Uma vida de louvor a Deus. E essa vida de louvor não é uma vida só como nós tivemos aqui agora, um momento de canções, não. É uma vida que louve o nome do Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes nós temos um estereótipo de santidade, vivendo com usos e costumes e comportamentos, mas a nossa vida não está refletindo essa santidade. É algo que é até inalcançável para a vida de pessoas. É algo que traz peso, que traz dano, tanto para aquela pessoa que está andando daquela forma, como para quem ela quer ser referência. E nós não fomos chamados para ser dificultadores da vida das pessoas, mas facilitadores. Aleluia. Atrair elas até Jesus. Amém. Amém? Amém. Mostrando que essa é uma vida gloriosa, essa é uma vida maravilhosa de se viver, de estarmos com o Senhor Jesus, porque temos a garantia de ter o melhor dessa terra e de ter uma eternidade com o Senhor na glória. Amém? Amém? O homem santo anda em amor. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que amou a Deus, ame também a seu irmão. Sabe, amados, ser santo não é trazer julgo sobre a vida das pessoas. Não é trazer condenação. Não é apontar o erro delas. É mostrar para elas que há um caminho diferente. E que os resultados que ela tem obtido podem ser diferentes. Andando em uma vida de santidade, reconhecendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém? O amor é o ápice, portanto, o ponto mais alto. Em 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor é o ápice, o amor está no topo. Se você andar em amor, você não vai errar. Você não vai errar. E não é só o amor próprio, não, viu? É o amor ao próximo também. E o próximo começa com os de dentro de casa. Começa com os de dentro de casa. Porque muitas vezes nós estamos andando com aquele coraçãozinho dentro da igreja, no trabalho, mas dentro de casa, com o nosso filho e com a nossa mulher. Como é que nós estamos nos comportando? Um bom marido ama sua esposa. Em Efésios 5, a partir do 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha a comparação. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Nos versículos anteriores, diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E muitas vezes nós falamos disso, né? Sobre as mulheres. Não, você tem que ser submissa. Olha o que a palavra diz. Mas eu quero te fazer uma pergunta para reflexão. Se você ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, vai ser peso para ela ser submissa a você? A ponto de se entregar por ela. Sabe o que é isso, amor? É segurança. É quando a mulher, ela se achar indefesa, porque a mulher, ela não é a parte mais fraca, ela é a parte mais frágil. Ela é a parte mais sensível. Então, ela necessita de segurança. E ela tem que encontrar essa segurança em você, que é o esposo. A minha esposa tem que encontrar segurança em mim, que sou esposa dela. Abrindo um parênteses aqui, pelo menos o caminho para correr eu tenho que dizer ela. Na hora do perigo, amém, amor? Aleluia. Seja um homem de verdade. Amém. Seja genuíno. Cuide da sua esposa. Aleluia. Amados, eu tenho uma filha e eu não quero entregar ela a qualquer um, não. Que distrate ela, não. Eu acredito que o meu sogro, eu não tive como conviver com ele, porque ele já faleceu. Mas ele também não queria isso para a filha dele. Então por que eu vou desonrar a vida dela? Desonrar a vida da minha esposa, isso é santidade? Cuida delas, ela é dela. E sabe qual é o segredo? O que tiver de resolver entre os dois. No máximo, vá um aconselhamento para o seu pastor. Fora disso, amados, não é o teu colega que vai te dar um conselho que vai resolver o teu relacionamento.
Não é, muitas vezes, às vezes, conselho de pai e mãe é muito bom. Não é, mas não é levando os teus problemas da tua casa, o teu pai para a tua mãe, que vai resolver a sua situação. Porque eles, entre eles, têm as estratégias deles. Agora, você com sua esposa deve ter a sua própria estratégia. Porque aquilo que funcionou com meu pai e para minha mãe não funciona dentro da minha casa comigo e com a minha esposa. Porque ela teve uma criação, eu tive uma criação. E para nós termos uma casa em que a paz reine, teve que ter um ponto de equilíbrio. Eu servi de um lado, ela serviu do outro. Nós nos encontramos em um ponto de equilíbrio. E isso é ser uma só carne, como a palavra de Deus diz. Deixar pai e mãe ser uma só carne. É dos dois terem um só pensamento. Quer entender o que é um só pensamento? Começa dentro da tua casa, com a tua esposa. Porque depois tu vai querer que o teu filho tenha o teu próprio pensamento, só que se você anda em divisão com a sua esposa, o seu filho ele não vai refletir o seu mesmo pensamento. Porque na cabeça dele vai ser confuso. Papai fala uma coisa, mamãe fala outra coisa. Eu estou vendo aqui uma confusão. O meu professor, o meu colega, ele vai começar a dar ouvidos a outras coisas lá. E depois você está com problema dentro de casa com os seus filhos e não sabe o que foi. Falta de concordância. Concordância é santidade. Amém. Amém. Se você tiver algum momento de alinhamento com a sua esposa, que seja longe dos seus filhos. Amém. Nunca fale mal dela, aponte ela na frente dos seus filhos. Porque você vai estar tirando a autoridade dela. E vice-versa, eu estou falando para homens aqui, porque hoje o tratamento aqui é com homens. Amém. E a gente é o cabeça do nosso lar. Nós somos o cabeça da nossa casa. Sabe, nesse barco é nós que estamos com o leme lá. Nós que direcionamos. A nossa esposa está ali do nosso lado com o nosso guiador. Amém. Mas ela precisa dessa direção. E nós temos que ser o primeiro a ser tratados, para que nós venhamos a conduzir a nossa casa bem. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, se nós quisermos ter uma vida de santidade, verdadeiramente nós temos que andar em Deus. Jamais nos apartarmos. Porque Deus, Ele nos deu o amor, porque Ele é o próprio amor. E o amor que o mundo diz aí fora é algo do sentimento, é algo do prazer. Mas sabe, amor, na realidade, o amor do tipo de Deus é atitude. É você muitas vezes fazer, mesmo sem querer. Mesmo contra a sua vontade. Com certeza você tem coisas que você faz contra a sua vontade. E isso é atitude. E o amor genuíno do tipo de Deus, ele é atitude. Amém. É fazer porque precisa ser feito. Como muitos homens já ouviram isso, missão dada tem que ser cumprida. Aleluia. Mas hoje o mundo está falando aí fora que missão dada pode ser questionada. Só que nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para cumprir a missão para nós somos chamados. Aleluia. Aleluia. E não é peso, amados. Não toma isso como peso. Toma isso como estilo de vida. Certa vez no Rema, na matéria Vida de Louvor, aí a professora, ela era líder também dos jovens e disse que uma certa vez a jovem disse assim, Carol, o nome dela era Carol, mas Carol, quando nós formos para o céu, nós vamos ficar só lá, olhando para Deus e dizendo que Ele é santo, santo, santo,
assim como os anjos estão. Só isso. Aí ela fez uma reflexão com os jovens. Ela disse: fechem os olhos de vocês. E imaginem a coisa mais prazerosa que você já desfrutou na vida. Aí aqueles jovens fecharam os olhos e desfrutaram. E se lembraram do que era prazeroso. Ela disse: sabe isso que vocês estão imaginando agora como mais prazeroso na vida de vocês? Vai ser muito maior o prazer de nós estarmos lá com Ele e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se nós já tomarmos isso como estilo de vida aqui na terra, glorificando o nome do Senhor e reconhecendo que Ele é santo, dando testemunho da sua santidade aqui na terra, sabe, irmãos, não vai ser peso para nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você foi alcançado por essa palavra? Aleluia. Gostaria de saber se tem alguém aqui em nosso meio que recebeu essa palavra e reconhece que precisa ter esse estilo de vida, que tem desejo em ter esse estilo de vida, essa mudança de vida. Entende que a sua trajetória pode o levar a uma eternidade longe do Senhor. E hoje, essa noite, você está tendo essa oportunidade de estar reconhecendo ao Senhor Jesus. Parece algo simples, mas uma mudança genuína acontece dentro de você. E você não vai mudar da água para o vinho do dia para a noite. É algo progressivo, é algo que o Espírito Santo de Deus, o que a palavra nos garante, como eu li aqui, ele vai passar a habitar dentro de você. Ele vai tratar com você, ele vai ser o teu ajudador, o teu conselheiro fiel. E ele vai te ajudar a ter essa mudança. Mas para isso você precisa tomar essa atitude de reconhecer ao Senhor Jesus. É um ato que você muitas vezes já sabe quem é Jesus, já ouviu falar dele, reconhece ele. Muitas vezes você já tem pedido o auxílio, a ajuda dele, o livramento dele. Mas você só precisa reconhecer isso, para que o Espírito Santo passe a habitar dentro de você e você possa fazer parte da família de Deus. A ser de fato, genuinamente, chamado de filho. E ter comunhão com Ele. E sabe, isso vai te trazer uma força sobrenatural. Que muitas vezes você vai tomar decisões que outrora você tomava decisões diferentes. Você mesmo não vai se reconhecer. Se tem alguém aqui no nosso meio que deseja receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, tem essa oportunidade aqui. Eu queria orar por você. Tem alguém no nosso meio? Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Antes é o pastor dessa igreja. Se você posteriormente se sentiu constrangido agora, posteriormente você pode procurar ele. O pastor, olha, eu fui tocado por aquela palavra, não tive coragem naquele momento de tomar essa decisão, mas você pode tomar essa decisão juntamente com ele. Ele vai te ajudar. Eu sei que ele vai te ajudar. Amém? E você vai poder fazer parte da família de Deus. Amém? Aleluia, amados. Muito obrigado. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Você pode estender sua mão para cá, meu irmão? Palavra abençoada. Tiago, muito obrigado. E nós declaramos bênçãos sem medida sobre sua vida. Pai, nós declaramos, Tiago, guardado, suprido, que ele e a sua família, todos os dias, o Senhor dando sabedoria para ele conduzir tudo aquilo que está sobre a vida dele, assim como Thelma, da Clara, Maria Clara.
que o Senhor possa conduzir essa estação sobre a vida dele de mudança e transformação, e que ele seja esse homem, Pai, forte todos os dias, que as pessoas possam ver nele um lugar de apoio, um lugar onde pode procurar um socorro. Nós declaramos sabedoria sobre a vida do Tiago, para que ele possa viver essa vida de paz e alegria e desfrutando da sua poderosa mão diariamente sobre ele. Que ele venha junto com a família andar em saúde divina, Pai, e que não venha a ter falta, e que o Senhor o prospere, e que ele seja um homem eficaz no trabalho dele, e que ele possa atrair pessoas próximas para poder conhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito de transformação na vida deles. Nós declaramos paz sobre a vida dele, tudo aquilo que ele necessita chegando nesse tempo. E agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém? Pessoal, agora, não sei se você consegue sentir um cheiro aí diferente. Nós temos um churrasco preparado aqui ao lado. Então não corra, não sai com pressa. Não sei se você está com pressa. Se você tiver com pressa, a gente não pode te segurar aqui para você ficar, né? Mas nós vamos ter um tempo agora para a gente conversar mesmo.